Olá, prosseguindo no nosso estudo, unidade 9 da sentença da coisa julgada. Hoje eu faço a última exposição, né, nessa unidade, que é da coisa julgada. A coisa julgada que, conforme o dispositivo do inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que é o dispositivo constitucional que abarca, eu diria não todos, mas a essência, né, os direitos fundamentais clássicos. Então, de acordo com esse dispositivo, a coisa julgada, assim como o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, estão protegidos, inclusive contra a lei, né? Portanto, aquele direito sobre o qual não caiba mais revisão, o ato jurídico que na dicção constitucional já não possibilita mais alteração, e a decisão judicial, quando transita em julgado, ou seja, quando não é mais passível de ser revista ou de ser reformada ou substituída, né? Essa decisão judicial ela tem como efeito próprio, né, processual, o efeito de induzir, de produzir a chamada coisa julgada. O artigo 502 do Código de Processo Civil, né, prescreve que é denominada coisa julgada material, né, a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, uma, uma característica do que juridicamente nós qualificamos como coisa julgada é esta de a decisão não estar mais sujeita a recurso. Então, recurso, que é um estudo que nós vamos fazer na próxima unidade, né? Então, por exemplo, uma sentença de primeiro grau, contra a qual não se interpõe recurso, ela se torna imutável, ela transita em julgado, e aquele seu conteúdo, né, o conteúdo daquela decisão, daquela sentença, passa a conter esta qualidade de coisa julgada, esta autoridade, né, que decorre da sentença, que não pode mais ser objeto de recurso. A autoridade, na forma do artigo 502, essa autoridade que a torna imutável e indiscutível, né? Aqui nós fazemos referência, ao ler o artigo 502, à chamada coisa julgada material, né? Quando efetivamente a decisão judicial ela enseja essa imutabilidade, essa cessação da discussão, porque ela efetivamente é o veículo de uma decisão a respeito do mérito da lide, né? A respeito do direito material que efetivamente estava sob, né, sob o crivo da jurisdição, e, uma vez decidido, já não tem mais a possibilidade de ser modificada, né? Isso é para diferenciar da chamada coisa julgada formal. A coisa julgada formal, ela se caracteriza, né, pela, é, pela decisão que pode até não ser objeto de recurso, né? Não há recurso contra essa decisão, mas a matéria, por não ter sido apreciada, né, a matéria
pode ser ainda rediscutida, né? Isso acontece, em especial, naquelas hipóteses que são as hipóteses do artigo 485, né? Do artigo 485 do Código de Processo Civil, em que o processo é extinto sem que haja resolução do mérito. Ou seja, o juiz, o julgador, não vai à matéria, né? Não examina o objeto, o direito material, né, que funda a lite. Essas sentenças que implicam mera coisa de julgado formal são chamadas, em geral, são sentenças meramente terminativas, como se diz também, e elas estão, como eu disse, nessa condição por exemplo, em que, com base no artigo 485 do Código de Processo Civil, o juiz, por exemplo, extingue o processo porque ele compreende inepta a petição inicial, né? Quando existe perempção, quando o juiz ou quando a parte não movimenta o processo, ainda também quando não se reconhecem as condições da ação, tal qual ou como são a legitimidade e o interesse processual, né? Quando também o juiz extingue por enxergar naquele pedido a litispendência, ou quando verifica que há coisa julgada, quando se homologa a desistência da ação. Então, são hipóteses em que o próprio conteúdo dos exemplos fazem vocês entenderem sem dificuldade que o juiz não vai ao mérito, não vai ao objeto material, não é? Do pedido, do que está sendo discutido pelas partes. Então, nesse caso, nós dizemos que há tão somente coisa julgada formal. Mas o que nós pretendemos compreender aqui, efetivamente, é a coisa julgada material, né? A coisa julgada que realmente é, é denotada pela cessação de toda discussão, de toda controvérsia que possa existir quanto ao direito invocado pelo autor e contraposto pelo réu, né? E o artigo 503 do Código de Processo Civil, né, também contém, né, uma prescrição que é muito enfática, no sentido de que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Importante aí considerar que no artigo 503 existe o parágrafo 1º que merece também toda a atenção, não é? Quando o dispositivo contém a prescrição de que o disposto no caput, esse a respeito da força de lei decorrente da decisão, né? O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo, né? Se é a primeira hipótese, se dessa resolução depender o julgamento do mérito. Então, vejam que quando se trata de ações trabalhistas, né, e quando são pedidas pelo autor parcelas tais como aviso prévio, 13º, férias, e FGTS, e horas extras, eu menciono aqui aqueles que são talvez os mais costumeiros, mais corriqueiros, né? Toda vez que o autor pede isso, existe uma questão, né,
que pode ser tocada apenas tacitamente, né? Embora seja normal que o autor diga assim, fulano de tal foi empregado ou é empregado da reclamada desde tanto ou de tal data a tal data, né? Mas se o autor vai direto ao assunto para dizer que tem direito ao FGTS, etc., a questão existe uma questão que pode não ser objeto de uma fundamentação específica, mas que é uma questão é, elementar em todas essas ações trabalhistas com pleitos que são aqueles pleitos próprios da relação de emprego. A relação de emprego ou a existência da relação de emprego, ela é uma questão cuja existência ou cuja discussão sobre sua existência, ela antecede as discussões posteriores sobre as parcelas que são devidas em razão da relação de emprego. Portanto, decidir, muitas vezes, se o reclamante, o autor, é ou era, ou não era empregado, é uma questão ou uma questão da qual depende o exame de todo o pedido. Esta questão, portanto, da relação de emprego, cuja inexistência muitas vezes é o primeiro tópico da contestação, né? Quando o empregador se põe a discutir ou que o autor não foi empregado, ou que ele, no mínimo, não foi empregado em todo aquele período em que ele alega ter sido empregado, essa questão é uma questão que o juiz, de algum modo, vai considerar, vai analisar, né? Mesmo que não haja um pedido específico, porque o reclamante ele muitas vezes já traz isso como um pressuposto na petição inicial, o juiz, antes de passar ao exame do aviso prévio das férias 13º FGTS e horas extras, ele vai reportar-se, muitas vezes em razão do que é provocado pela defesa, vai reportar-se a matéria para dizer que o reclamante, de acordo com provas tais e tais do processo, era efetivamente empregado ou foi efetivamente empregado da empresa naquele período alegado na inicial ou no período que, conforme a prova dos autos, embora não sendo todo o período inicial, é o período que, conforme o conjunto probatório, é aquele em que o reclamante foi empregado. Portanto, para os efeitos de uma decisão trabalhista da média, não é? Considerar se o autor foi mesmo empregado ou se não foi empregado do réu ou da ré é uma questão prejudicial que precisa, né, que precisa ser apreciada e cujo cujo julgamento ou as conclusões sobre essa questão dita prejudicial, né, farão elas também, essas conclusões, farão também parte da coisa julgada. Então, o disposto no caput do artigo 503 aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa ou incidentemente no processo. Então, quando o juiz também assevera na sentença que o reclamante, como eu já disse, repetindo para enfatizar, quando o juiz diz que o empregado foi reclamante, ele também já está decidindo a questão prejudicial, e essa questão prejudicial também faz parte da coisa julgada, se, como é o caso, sem dúvida, nas ações trabalhistas, decidir se o autor era empregado é, sim, uma decisão da qual dependem todas as outras decisões sobre as outras questões
que são apresentadas ao juiz naquele processo, né? Evidentemente, o juiz decide isso porque houve contraditório, houve ampla defesa, né? Até por conta do que prescreve o artigo 10 do Código de Processo Civil. O juiz não poderá decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. E mesmo também o artigo anterior, o artigo 9º, o juiz não profere decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida ou, resumidamente, o juiz não julga, não deve julgar matéria sobre a qual não haja contraditório, né? Então, evidentemente, que essa questão prejudicial do meu exemplo, a questão prejudicial relativa à existência ou inexistência da relação de emprego, é uma questão prejudicial, né, que o juiz decide, naturalmente, sobre a qual o juiz decide, sob a condição de que houve prévio contraditório a respeito dela, né? E, evidentemente, o juiz só julga essa questão prejudicial se ela, evidentemente, for da sua competência, o que no exemplo dado não nos traz nenhuma dúvida, né? Claro que o juiz do trabalho tem competência para apreciar se o autor foi ou não foi empregado do réu, né? Muito bem. A hipótese do parágrafo 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial. Às vezes, essa questão prejudicial pode ser, por exemplo, uma matéria sujeita à jurisdição, jurisdição que não caiba àquele juiz, né? O juiz ele pode ser juiz incompetente para apreciar a questão prejudicial. Vamos imaginar, e essa é uma hipótese também, né, também possível, claro, né, a hipótese de que a, a decisão, né, de um processo, digamos, civil, né, de direito privado, né, uma sentença trabalhista também dependa, né, pode depender de uma sentença criminal, né, para se estabelecer, por exemplo, se o reclamante deve ser despedido em razão de ter sido condenado criminalmente, essa é uma hipótese da CLT, né? Uma hipótese do artigo 482 da CLT, que é justa causa, né, a condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, é a linha D do artigo 482 da CLT, é uma justa causa. Evidentemente, é um caso possível, né, de suspensão do processo e, claro, também uma questão prejudicial, né, mas a respeito da qual o juiz do trabalho não tem como manifestar, né, decisão, uma vez que é matéria de outra jurisdição, de uma outra competência. Então, neste caso muito específico, a jurisdição trabalhista tem de aguardar o pronunciamento, né, da jurisdição criminal e, portanto, não vale aí o julgamento, neste caso, da questão prejudicial. Não vai caber, né? O conteúdo da coisa julgada, o artigo 504 do Código de Processo Civil, estabelece que não faz coisa julgada ou não fazem coisa julgada, por exemplo, os motivos da decisão. Isso é interessante e demonstra também a importância de que seja a sentença construída conforme aquela, digamos assim, aquele modelo legal de que há
relatório, fundamentação e dispositivo ou conclusão, né? Porque o que faz coisa julgada, né? O que faz coisa julgada efetivamente é o que consta do dispositivo, né? É o que faz lá o que está lá na conclusão da sentença. Então, aquelas várias coisas que o juiz escreve ou fala, né, escreve, porque mesmo a sentença eventualmente proferida oralmente, ela é reduzida a termo, aquelas, aquelas considerações do juiz durante a fundamentação, elas não são elas que fazem a coisa julgada. O que faz a coisa julgada é a conclusão. De tal maneira que os eventuais comentários, é, os precedentes jurisprudenciais que o juiz cita na sua fundamentação, né, as doutrinas que o juiz eventualmente transcreva para a fundamentação, são elementos que não compõem a coisa julgada, né? Então, até as piadas que o juiz conta, as citações literárias, artísticas que o juiz pode fazer na sentença, na fundamentação, não são a coisa julgada. Tanto que, e isso é uma coisa que se põe muito nos órgãos colegiados, porque nos colegiados existe um dispositivo, né? A conclusão do julgado e existe uma ementa, né? que são, e até faz sentido a gente pensar na palavra acórdão, né? O acórdão, ele tem uma conclusão, tem uma ementa, que constituem um resumo, não é? Uma síntese do que foi discutido. E se vocês forem, por exemplo, pesquisar decisões, acórdãos do Supremo Tribunal Federal, vocês vão verificar que muitas vezes as fundamentações, as razões dos votos dos ministros, elas são muitas vezes muito diferentes uma da outra, né? As ideias que cada ministro traz para os votos que, ao fim, comporão uma decisão do colegiado, né, sintetizada em suas conclusão e ementa, aquelas ideias dos juízes, aquilo que eles muitas vezes falam até lá mesmo na sessão oralmente, como eu disse, são muito diferentes umas das outras e aquilo não gera, aquilo não é a coisa julgada. A coisa julgada, ela, ela se perfaz pelo que está na conclusão, pelo que está na ementa, mas jamais, não é, pelas coisas que são ditas pelos ministros. E vocês pensem no colegiado, que muitas vezes os ministros, os desembargadores, os juízes de colegiado, eles até brigam, não é? Há muitas coisas que são ditas ali que nem cabem, que não cabem sequer na transcrição escrita dos votos, né? Aquelas brigas do juiz dizer, olha, o senhor é um grosso, isso aí é uma sem vergonhice, essas coisas que são ditas nem vão para a transcrição do voto, porque não devem ir mesmo, né? Afora que outros comentários, eu não sou ainda juiz de colegiado, mas você imagina que durante um julgamento, né, o ministro, o juiz, pode lembrar em algum momento uma cena de um filme, uma letra de uma música, e talvez, né, talvez isso pode ou não pode, claro, constar da transcrição escrita do voto, mas importante para ficar bem claro para vocês, esses comentários a latere, ou seja, à margem, né, que, que no jargão dos colegiados nós chamamos de obter dicta, né, pois, obter dicta, a gente pesquisa isso
para falar bonitinho, esses obter, essas coisas que se fala, o obter dicta, não fazem, não faz coisa julgada, né? Realmente não faz coisa julgada. Tá? A verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença, né? Também não fazem coisa julgada. O que o juiz considerou que é verdade a partir da análise dos fatos narrados durante o processo, também não é isso que faz coisa julgada. O que o juiz achou que era verdade não faz coisa julgada. Né? Tanto que isso, no recurso, vai ser sempre, 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 possivelmente reavaliado. O artigo 505, já falei para vocês algumas vezes, é da preclusão pro iudicato, né, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativamente à mesma lide. Então, o juiz só julga cada matéria uma vez. Tá? O juiz não julga o juiz não julga, não decide duas vezes a mesma questão. Uma vez decidida a questão, ele né, já não deve mais rejulgar, redecidir. Né? São até palavras que eu estou inventando aqui didaticamente, redecidir, né? Rejulgar. Né? Isso está no artigo 505, obviamente com as exceções que sempre há, né? Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, no nosso caso, nas ações trabalhistas, acontece de, por exemplo, foi provido para o reclamante um adicional de periculosidade, né, que ele recebeu por um período, mas aí depois se constata ainda durante a tramitação, em especial isso se dá na tramitação da execução da sentença, que aquele adicional, não é, cuja incorporação à remuneração foi determinada na sentença, mas a sentença incorpora, digamos que lá na sentença esteja expresso que o reclamante receberá aquele adicional enquanto o trabalho for perigoso. E de repente ele deixa de trabalhar no local perigoso, deixa de desenvolver atividade legalmente considerada perigosa, e nesse caso o juiz pode, ou deve, inclusive, né, apor ou agregar ao andamento do processo a decisão de que aquilo que foi deliberado deixa de ser aplicável, dada a mudança, né, no estado de fato, aí no caso, no estado de fato que tem uma implicação no Estado de Direito. Né? Muito bem. Então, o artigo 506 prescreve que a sentença faz coisa julgada às partes às quais é dada, não prejudicando terceiros. Você deve lembrar que quando nós estudamos intervenção de terceiros, essa foi uma observação preliminar, né, que eu fiz a respeito do porquê ou da necessidade da intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros se exige, logicamente, sempre que a coisa julgada, e aí, justo, a gente pensa no começo do processo, pensando também no fim, ou pensa no fim, pensando no começo. Se a coisa julgada futura tendencialmente tiver efeitos sobre aquela pessoa não originalmente integrada ao processo, não originalmente autor ou réu, se existir esta tendência de que a coisa julgada vá causar implicações a esta pessoa que de início é um terceiro em relação ao processo,
este terceiro tem de participar do processo? Exatamente porque, se ele tiver o risco de sofrer os efeitos da coisa julgada, ele tem de participar do processo. Por quê? Porque a sentença faz coisa julgada, só pode fazer coisa julgada a um eventual terceiro, se o terceiro participou do processo, portanto, deixou de ser estritamente um terceiro. Sentença, artigo 506 do Código de Processo Civil, faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. A coisa julgada só se opera, portanto, àqueles sujeitos que participaram da relação processual. Não pode a coisa julgada, né, atingir terceiros que deveriam ter, por natureza ou pela natureza da relação processual estabelecida, que deveriam ter participado. Né? Isso pode ser, inclusive, o objeto de nulidade, né, da sentença, se eventualmente a sentença se perfizer, transitar em julgado e criando efeitos para um terceiro que dela não participou, haverá aí, do ponto de vista do direito do sistema jurídico, um ruído que deverá ser corrigido de alguma maneira, né? Porque um terceiro não participante do processo não pode, por regra, né, não pode, por princípio constitucional, sofrer os efeitos jurídicos da sentença. Eu digo efeitos jurídicos da sentença porque, eventualmente, os efeitos econômicos, né, efeitos não estritamente jurídicos, efeitos econômicos, sociológicos, sentimentais, é possível que um terceiro sofra, né? Mas efeitos jurídicos não. Por que eu estou dizendo isso? É porque é óbvio, né, que se, se alguém for condenado, né, se alguém for condenado a pagar uma dívida, o réu é condenado a pagar uma dívida ao autor, uma dívida dependendo do valor que essa obrigação decorrente da sentença tiver, né? Claro que, se aquele réu tiver uma outra dívida com um outro credor, né, talvez aquele outro credor sofra um efeito econômico, ou seja, porque o réu vai pagar o autor em razão daquela sentença, aquele outro credor vai ficar sem a possibilidade de receber o dinheiro, mas isso é um efeito meramente econômico da coisa julgada, não é efeito jurídico, né? Não é efeito jurídico. Diferentemente, se aquela terceira pessoa fosse fosse alguém que também fosse cobrigado em relação ao autor e aí não teve a oportunidade de se defender, aí o interesse é também jurídico. Isso é importante, porque acho que até um detalhe que eu não cheguei a explicar com esse exemplo lá na intervenção de terceiros. Tá? Claro, o interesse sentimental, o interesse social também pode existir. Né? Digamos que esse réu foi condenado e, porque ele ficou liso, porque teve de pagar o autor decorrente da sentença, tinha, digamos, pretensões de se casar com o terceiro ou a terceira, né? E aí diz assim, olha, eu agora tive de pagar a dívida, fiquei liso e não, por enquanto não posso casar, né? Por enquanto não posso contrair núpcias, não tenho dinheiro, estou liso, né? Pode até a outra parte dizer assim, não aguento, você já está me enrolando faz 5 anos, eu não aguento mais, então eu vou sair fora, né? Mas, veja, essa outra pessoa, a relação jurídica aí é uma relação que tem, sofre impactos econômicos, sociais, da sentença, né? Mas, evidentemente, a noiva frustrada
não tinham interesse jurídico na relação processual que gerou para o noivo, né, um débito que prejudicou a sua vida pessoal. Né? Prejudicou não, né? De repente talvez fosse um casamento a ser evitado mesmo, por razões outras. Né? Muito bem. O artigo 507 vai na mesma linha, né, da preclusão pro iudicato e também da preclusão que se opera em desfavor das partes. Né? É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, na verdade, a preclusão, como eu já disse a vocês, ela é ela é um instituto, né, do processo que serve à própria natureza do processo. Né? O processo como marcha adiante. Né? Se nós não trabalharmos em termos lógicos essa ideia da preclusão, essa ideia permanente da preclusão, o processo não vai andar. É simples assim. Então, por isso que deve haver prazos, por isso que há preclusão consumativa, por isso que há preclusão lógica e por isso também que há preclusão pro iudicato. E é por isso que, ao fim e ao cabo, haverá a preclusão máxima, que é aquela que é constituída pela coisa julgada. Né? Porque as discussões têm de cessar no direito. Aliás, é por isso também que existe a prescrição. Porque imagine se os conflitos ou as pretensões, né, mais especificamente, as pretensões mais comuns, né, pudessem ser exercidas infinita e indefinidamente no tempo. Né? Se eu tenho hoje, se eu alego, se eu creio ser credor de uma certa obrigação, eu, por exemplo, na qualidade de empregado, se eu posso, a qualquer momento da minha vida, daqui a 10, 15, 20 anos, reclamar isso. Né? E aí, onde fica a segurança jurídica? Então, preclusão, prescrição, coisa julgada, a proteção constitucional ao ato jurídico perfeito, a proteção constitucional ao direito adquirido, são todos exemplos da necessidade que que o direito explicita de que haja segurança, de que haja, portanto, o que se diz, que se chama de segurança jurídica. A segurança de que em algum momento, né, algum momento, salvo aquelas nobres exceções dos crimes imprescritíveis, né, mas salvo essas exceções, a gente precisa ter a segurança de que as discussões um dia cessam. Né? Em algum momento, a discussão processual também cessa. Em algum momento, alguma decisão, alguma sentença vai se tornar definitiva e vai ensejar a coisa julgada para o bem da segurança das relações jurídicas. Ok? Muito bem. E nessa linha, o artigo 508, né, prescreve que, transitada em julgada a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Ou seja, decisão de mérito, trânsito em julgado, nós temos coisa julgada, né? Tudo que era para ser alegado, que poderia ser alegado e não foi, as defesas, os argumentos, as provas que, esqueci de pedir a produção de uma prova, tudo isso acaba. Né? Como diria o grande filósofo presidente Jair Bolsonaro, em algum momento você diz assim, acabou! Poxa vida. Né?
E às vezes, em algum momento, também a aula acaba. É, é isso. Era o que precisava complementar a respeito da unidade 9. Próxima gravação que eu vou fazer já será dos recursos. Lembrando que recursos na nossa programação original era a unidade 11, continua com esse número, unidade 11. Havia uma unidade 10, que era dos ritos no processo de trabalho, ritos ordinários, sumário e sumaríssimo, que eu já expliquei antes da suspensão das aulas presenciais. Como é uma matéria muito objetiva de a gente conhecer o que é o rito ordinário, sumário e sumaríssimo, eu falei disso em sala de aula, vou pular, né? E vou fazer uma exposição que talvez leve algumas horas, né? Talvez 3 sessões de 1 hora, uma hora e pouco, sobre recursos, será o nosso próximo encontro. Então, era isso, mais uma unidade concluída e bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Para mim, neste momento, é boa noite, mas fica aí a minha saudação a todos vocês mais uma vez e até a próxima.